ontem, que a pessoa fala, Pai, fala conosco, que nasce da terra, da carne, do sangue, mas tudo enviado, direcionado pelo teu Santo Espírito. Fala conosco essa manhã, para ler tua palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Juízes 13, ó, o nascimento de Sansão. Igreja, antigamente, né, como Deus ele mandou multiplicar ali a geração, a maioria que nasceram, né, foi através do quê? Através de voto, fizeram voto do quê? Por Deus, como, por exemplo, Ana fez, né, para, em questão de seu primeiro filho, Samuel, com a Esther. Sansão também, ele nasceu, mas a sua mãe fez o quê? Fez um voto. Só, na verdade, o seu pai, né, o seu pai fez um voto. Com quem? Com Deus. Então, a maioria, o que? Foi através de voto. Então, não é que Deus ele mudou, não, porque de repente a pessoa tem que fazer o quê? Fazer voto com Deus. Agora, a pessoa tem que fazer o quê? Cumprir o seu voto com quem? Com Deus. O que é voto? Oração. A pessoa pede para Deus libertar alguém da família. Deus libertou, Deus cumpriu a parte dele. Isso ou não? Agora a pessoa faz a sua parte. Tem pessoa que é engraçada, quando Deus cumpre a parte dele, a pessoa se finge de quê? De esquecimento, né? A pessoa esquece que fez um voto com Deus, um propósito com Deus. Então, voto, o que eu voto é oração. Toda vez que nós oramos, eu voto com Deus. Toda vez que estamos pedindo para alguém, estamos fazendo um voto com o quê? Com Deus. Quando a pessoa vê, né, acontecendo que ela pediu, o que é isso? Ela fez o voto, agora tem que lembrar o voto que ela fez, que ela tem que cumprir a parte dela. Porque a Bíblia diz que se for fazer o voto com Deus e não cumprir, não é melhor o quê? Não é melhor nem fazer o voto. Porque Deus que não se agrada do voto de quê? De tolos. E diz o quê? Que a pessoa também, ela está com aí o prejuízo para si mesma. A palavra é sim, não. Ou a pessoa ela fala, cumpre, ou se não for cumprir, não é melhor alguém nem falar, fica o quê? Calado. Então, tudo é questão o quê? De voto. E tenha certeza, fazer o voto com Deus, ele vai fazer a parte dele. Observe-se Ana, não é isso? Quando ela fez um voto com Deus, Deus concedeu o seu filho ali. Se a pessoa se Ana, ela voltasse atrás, quando ela visse o seu filho nos seus braços, ela, eu não vou dar não. Não, da mesma forma que ela fez, o quê? Cumpriu um voto com Deus. Então Sansão também, através de um voto, ele o quê? Nasceu. Versículo 4, eu vou adiantar aqui, ó. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder o quê? Dos filisteus. Então, Sansão, ele nasceu com um propósito. Sansão, ele foi consagrado por quem? Por Deus. Agora, teve o quê? Uma ordem que o quê? Que não poderia, né, beber vinho, bebida forte, e o quê? E não podia comer coisa imunda, e também não podia o quê? Raspar a cabeça, passar navalha, quer dizer, não cortar o cabelo. Essa foi o que? A ordem, quê? A ordem de Deus. Vai não beber vinho, não vai beber bebida forte, e outra, não pode cortar o cabelo de forma, de maneira alguma. Então essa ordem foi de quê? De Deus. Versículo 7. Porque me disse, esse que te concederás e darás à luz um filho, agora, pois não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será narizeu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua, o quê? Da sua morte. Observe que foi falado duas vezes em questão o quê? Do propósito, do chamado de quem? De Sansão. Deus falou duas, o quê? Duas vezes. O anjo de Deus, né? O anjo de Deus falou duas vezes. Quer dizer, só para confirmar. Então,
Sansão, ele nasceu, mas nasceu com a ordem também o quê? Nasceu com um propósito. Ele nasceu com o propósito de livrar o quê? De livrar Israel das mãos do filisteu. Porque naquela época era guerra, né? Era uma nação que ele tomava outra nação. Era um rei querendo tomar um reinado de um reinado do outro. E naquela época tinha ali os reis que eram idólatras, né? Que tinham ali as suas imagens e queriam que o povo de Deus, né? Isso porque naquela época o povo era zombado, porque para eles o Deus ele tinha que ver, e quer dizer, Deus, ninguém consegue ver Deus. Mas tinha que tocar, tinha que olhar, né? Tinha que ali deixar sacrifício ali para o Deus deles. Então Deus era muito o quê? Zombado por este povo. E ele o quê? E ele não aceitava que o povo de Deus o quê? Não tivesse algo para poder adorar Deus. E querem tudo vencer quem? Vencer a Deus, mas tudo que não conseguiram vencer. Então Sansão nasceu com o quê? Com um propósito. Abra lá no 16 e Sansão 16, versículo 4. Aí Sansão ele casou com uma mulher, né? Se apaixonou pela Dalila, né? Foi amor à primeira vista, se apaixonou, casou, aquela coisa toda, que na verdade não era nem perfeito, mas ele o quê? Ele fez, não é isso? Aqui assim, ó, no 5, então os príncipes dos fariseus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugá-los, e que daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Aí Dalila, ela tentou, né? Ela persistiu em perguntar como que era o quê? Aonde vinha a força dele. Aí ele falou, né? Na verdade, ele mentiu, né? Brincou, não sei. Aí ela ficou até um pouco chateada, né? Mas ela o quê? Perseverou, persistiu até o quê? Até conseguir. Versículo 8, ó. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela amarrou. Aqui, na verdade, versículo, ó. Vamos ler aqui o C, na verdade, ó. Aí, na primeira tentativa, ó, disse, pois, Dalila a Sansão: declara-lhe, peço-te em que consiste a tua grande força, e que o que poderia ser amarrado para te poder subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com tendões ela amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela disse aos filisteus: vem sobre ti. Sansão quebrou eles tendões, como se quebrou o fio da estopa. Chama os caras, assim não soube em que consistiu o quê? A força. Aí depois ela fala com Deus: disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declare-me agora o que poderia ser o quê? Amarrado. Ele fala, né? Fala outras formas, quer dizer. Mas no 17, né? No 17, ele ela de tanto persistir, ele fala o quê? Ele fala para ela, 17, ó, descobriu todo o coração e disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou narizeu de Deus, desde o ventre de minha mãe. E se vier a ser arrapado, isso há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrirá todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram até com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão no joelho dela, e tendo chamado o homem, mandou rapar as 7 tranças de cabeça. Passou ela a subjugá-lo, retirou-se dele a sua força. Igreja, Sansão, ele
não era o cabelo, né? Porque Sansão, depois que ele morreu, ele pediu força a Deus e Deus deu para ele. Daqui a pouco ele vai ler esse versículo aqui. Mas entenda uma coisa: observe quando Deus ele dá ordem. Quando a pessoa ela sabe do seu quê? Do seu propósito, porque Deus tem propósito para todo mundo. Ninguém nasceu em vão inutilmente. Principalmente, Deus não chama ninguém por chamar, não, é por um propósito. Não é, mas Deus me chamou, tá bom, agora eu sou cristão, eu sou evangélico, eu busco a Deus, mas tem propósito. E nós, né, a nossa força não precisa não está no nosso cabelo, não. A nossa força não está, na verdade, em uma parte física do nosso corpo, não. E para nós também perder as forças, não precisa alguém tirar algo do nosso corpo físico, não. Você quer ver uma pessoa perder a força? É a pessoa que ela permanecer na prática do erro, do pecado, o quê? E a pessoa não se afastar disso. Então, quando a pessoa é isso que ela pega, quando nós perdemos a força, é o quê? É somente viver na iniquidade, na transgressão, nós perdemos a força. Porque a palavra de Deus fala que o que separa o homem de Deus, o quê? Que faz separação entre vós e o vosso Deus, é o quê? São iniquidades. Então, se Deus se afastar, certamente vamos o quê? Perder as forças. Deus não vai ouvir. Deus o quê? Não vai atender, não vai responder. Porque observe, pense num lugar que clama o tempo todo, que o clamor não para, é incessante, é lá no inferno. Agora Deus ouve, mas alguém não atende. Agora nenhuma pessoa ela está sobre a terra, mas está igual a pessoa no inferno, está orando, mas Deus não está ouvindo. Por causa de quê? Por causa da iniquidade, perdeu o que? As forças. E mais a pessoa lá pedindo oportunidade, clamando e Deus não ouvindo. Aí a pessoa está vivo, mas por causa da sua iniquidade, a pessoa não pede perdão, não se arrepende, não abre mão daquilo que vai agradar a Deus, e diz o quê? Também não ouve, não atende. Sansão, ele nasceu com o quê? Com um propósito. Sansão foi consagrado a quem? Consagrado a Deus. Fruto do quê? De um voto com quem? Com Deus. E o anjo de Deus já deu o quê? Já deu a ordem para quem? Para o pai de Sansão, de repente para a mãe de Sansão. Só não raspa a cabeça dele, não corta a cabeça dele, não. Não deixa nem encostar em rio, não. Nem precisar de bebida forte. Então nós nascemos com o quê? Com um propósito, com um objetivo. Então, aí a mulher, não é isso? A Dalila, por causa do dinheiro, né? Ela traiu o quê? Traiu o próprio Sansão. Sansão não era para ele ter falado, né? Isso era ordem. Isso era algo entre o quê? Entre a sua família. Mas ele, infelizmente, o quê? Infelizmente se perdeu, né? Assim, quando de repente o homem, a mulher está né, apaixonado por alguém, né? Faz loucura, né? Isso faz tanta coisa. Mesma coisa com Sansão. Ele, por estar apaixonado, né? Amando aquela mulher, ele falou que não era para ter falado. E o que? Morreu Sansão. O que morreu? Aqui no 23, ó, a morte de Sansão. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus Dagon, e para se alegrarem diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do quê? A Sansão, nosso inimigo. Não é que Deus dele entregou, não. Não tem nada a ver com o Deus deles. Mas Sansão o quê? Por falta de sabedoria, não é isso? Ele acabou se entregando. Porque Sansão, ele o quê? Ele era uma ameaça para aquele povo. Sansão podia vir 3 mil homens, 4 mil homens, ele matava em questão de segundo. Era a força dele. Deus deu para ele. Então Sansão foi nascido para poder o quê? Lutar pelo povo de Deus.
ali pintar evitar de povo ser escravo, de povo idolatrar os deuses, o tal do Deus Dagon e outro Deus que esse povo tinha. Tem igreja? Nós temos o quê? Nós temos um propósito. E a morte era cheia para todo mundo, mas uma coisa que nós temos que saber, nós temos que fazer o quê? Completar a carreira, o quê? Guardar a fé. Nós temos, sabe, se chegar isso para nós, uma coisa que nós temos que saber, eu posso até morrer, mas vou morrer sacrifício, por quê? Porque minha parte eu fiz. No dia que Deus me chamou, eu fiz o quê? Eu cumpri o meu propósito. Quer dizer, eu tenho certeza, porque eu observo que o apóstolo Paulo de novo falou isso. O quê? Completei a carreira e guardei o quê? Guardei a fé. O momento que o apóstolo Paulo foi chamado, se você observar as cartas que ele fez, quer dizer, o apóstolo Paulo, aquilo que Deus deu para ele o quê? Ele usou, ele não se envergonhou, não perdeu tempo. Da igreja, nós temos o quê? Um propósito. E todos nós somos o quê? Escolhidos pelo próprio quê? Senhor Jesus, porque ele me falou, não foi voto que me escolhestes. Mas o quê? Eu o quê? Escolhi a vós outros para o quê? Para que vai de frutos o quê? Duradouros. Nós tudo permaneça. Quem de nós aqui que nunca falou, eu nunca fiz de uma igreja, até o momento que Jesus chamou e acabou? Quebrou o quê? Quebrou, na verdade, quebrou o orgulho, quebrou o coração, acabou. Eu nunca fiz na igreja. Tem muitas pessoas dizendo isso, até o dia que Jesus chamar essa pessoa. Igreja é para enganar, o pastor está lá para te iludir, né? Que é o seu dinheiro, que é isso, que é aquilo, está na sua cabeça, mas no dia que Jesus chamar, a pessoa para, pensa, perdão, a Deus fala, quem diria? Eu estou num lugar que eu nunca falei que eu iria estar e é onde eu estou hoje. Até o dia que Jesus chamar essa pessoa. Então foi Jesus que nos chamou, que nos o quê? Escolheu. Versículo 28, veja. Sansão clamou ao Senhor, disse: Senhor, peço-te de que lembre de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue os filisteus, aos menos por um dos meus o quê? Dos meus olhos. Igreja, Sansão ficou cego dos meus olhos. Sansão o quê? Os dois olhos, né, de Sansão foram o quê? Foram perfurados. Você sabe o que é isso? É isso que acontece. A desobediência traz o quê? Traz graves consequências. A desobediência, quando o Espírito de Deus se afasta de uma pessoa, essa pessoa, ela pode esperar, ela vai sofrer consequências. Com as pessoas que preferiram perder o Espírito de Deus, com as pessoas que preferiram perder a presença de Deus por algo momentâneo, passageiro. A pessoa, ela se entregou completamente para os seus desejos carnais. De repente a pessoa estava tão firme, mas para agradar a sua família, a pessoa deixou de buscar a Deus e está com a sua família o tempo todo. Então a pessoa que perde o Espírito de Deus vai sofrer graves consequências. Todo mundo que perdeu, não escapou ao rei Saul. Quando o Espírito de Deus se afastou dele, e o próprio Deus enviou o quê? Enviou o Espírito para perturbar o próprio Saul. O próprio Deus, não foi diabo, foi o próprio Deus que enviou. Então quem perde o Espírito de Deus tem a certeza, fica o quê? Fica perturbado. Quem perde o Espírito de Deus, a presença de Deus, o quê? Vai sofrer grave, o quê? Consequências. Não tem uma pessoa que perdeu o Espírito, a presença, que viveu bem para sempre. Não, ele sofre as consequências. Por causa do quê? Da desobediência. Tem pessoas que acham, eu vou obedecer hoje, mas amanhã eu vou desobedecer. Vai sofrer grave consequências. Ou obedece ou desobedece. Ou de fato firma com Deus, o quê? Ou não firma. Ou é exemplo, ou é mau exemplo. Ou é cristão, ou é mudando. Ou é luz, o quê?
ou é treva? Da mesma fonte não pode ser com duas águas, ou doce, o quê? Ou amarga. Não pode ter duas águas. Você já pensou? Você tiver uma fonte lá, hoje sai doce, amanhã vai ser amarga? Já pensou? Ou uma semana doce, uma semana amarga, ou um mês doce, um mês amargo, você já pensou? Não, da minha fonte só sai somente que uma água. Ou a água é boa, ou o quê? Ou a água é ruim. Se ou não? Ou a água é limpa, ou a água é contaminada. Igreja, Sansão, né, por se iludir pela mulher, não é isso? A mulher também, como diz a Bíblia, o dinheiro é a raiz de todos os males, né, por causa do dinheiro, por causa da oferta, da proposta, ela o quê? Ela traiu, né? Traiu o quê? A confiança. E observe que os homens, quer dizer, observe a boca, né? Porque quando os homens já estavam o quê? Preparados assim que falar, o que eles faziam. E aí Sandra estava ali dormindo, né? Ali no colo dela, e se não cortar o quê? O seu cabelo não poderia cortar pela ordem de quem? Pela ordem da parte de Deus. Também chamam o quê? Da ordem, igreja. Nós o quê? Nós não nascemos em vão, e Jesus não nos libertou, não mudou nossa vida, inutilmente. Tenha certeza, temos propósito. Temos o quê? Propósito a ser feito, realizado. Essa nós o quê? Eis-me o quê? Eis-me aqui, ó Deus. Me mostra qual é o meu propósito, o que o Senhor quer de fato que eu faça. Aí tem pessoas vivendo uma vida de acomodismo. Não sou cristão, eu vou no culto, não é isso? Eu vou lá ouvir a palavra, eu busco a Deus e pronto. Não tem nada a ver com isso, não. Não podemos viver no acomodismo, não. E se Jesus voltar, tem a convicção de quantas almas que ganhou para ele? Tem a convicção, se lutou pelas almas para salvar para ele ou não? Teve oportunidade, mas ficou com vergonha, com medo, com segurança? Não, eu tinha oportunidade de falar, eu não falei. Uma coisa eu digo, uma coisa eu tenho a certeza, até hoje, a minha consciência nunca pesou. De falar, meu Deus, e agora? Não, porque toda oportunidade que eu tinha de anunciar a palavra, tanto na igreja como fora da igreja. Aqui na igreja a gente já está cultuando a Deus, mas aonde tiver oportunidade, a mensagem vai ser única, a salvação. Mensagem para a pessoa despertar, acordar, para a pessoa entregar para quem? Para Jesus. Eu não vou chegar no meio das pessoas e pregar, não, pregar sobre a fé. Claro, pregar sobre a fé é maravilha. Mas a palavra tem que ser aquela palavra para a pessoa despertar, para a pessoa o quê? De fato aceitar Jesus. Eu nunca posso pesar a consciência e dizer, meu Deus, e agora? Não, toda vez que eu pregar, vou ver sobre a pessoa despertar, a pessoa se entregar para Jesus. Porque o principal o quê? O principal é a salvação da alma da pessoa. Então, igreja, se tiver uma oportunidade, não vamos pensar oportunidade, sabe? Não vamos deixar que o medo, que a vergonha, não. Mas sabe, tem hora, observe uma coisa, tá tendo esse dia agora aí, né? Eu acho que dia 30 desse mês vai ter o dia do Evangelho. Aí me chamam para a reunião. Uma coisa eu digo, quando eu fico no meio do pastor ali, e isso não é regra não, quando eu estou no meio ali, me dá um ataque de, sei lá, de nervoso, fico suando, porque é normal. Depende, eu estou ali, mas de repente, não sei, mas não é que, mas é algo, quer dizer, mas de repente a pessoa fica dessa forma, suando, de repente quer gaguejar, fica suando, não, mas não podemos, tem que tirar isso. Se tiver oportunidade de falar. Se tiver oportunidade de alertar, despertar, porque nós temos o quê? Nós temos propósito. Né? A pessoa está com sua família, de repente
toda a família, a maioria incrédula, aí de repente tem um momento que reúne todo mundo e não falou que é uma palavra. Não, eu tenho vergonha, vai que zomba, vai que critica. Na verdade, só é zombado, só é zombado, só é criticado aquela pessoa que não demonstra de fato que serve a Deus. Porque é uma coisa, quem serve a Deus, as pessoas têm o quê? Tem temor. Tem temor, vai ouvir, a pessoa vai xingar, mas pede a pessoa para xingar, e se xingar vai pedir desculpa. A pessoa pode até beber, mas um exemplo, aí até alguma festa entre a família, a pessoa pode até beber, mas bebe até escondido. Rapaz, não vou beber não, porque está ali, fulano está ali. Ok? É o temor diante de Deus, diante da pessoa. Mas não tem temor, bola só alto, fumando cigarro, bebendo, xingando, e por aí vai. Mas o quê? Uma coisa que nós temos que fazer as pessoas terem temor por nós. Mas para isso acontecer, primeiramente, nós temos que ter temor a Deus. Porque se nós temer a Deus, não é isso? Obedecer a Ele, as pessoas também vão o quê? Vai temer, não nós, mas aquilo que nós carregamos a presença de Deus. Não é nós não, mas o que nós carregamos dentro da presença. Olhar para mim, para você, para nós dizer, realmente mudou. Ele está diferente, ela está o quê? Está diferente. Na igreja, Sansão perdeu o quê? Os dois olhos por causa do desejo de desobediência. E por quê? Amar o quê? Amar, na verdade, a pessoa errada. Né? Estava uma pessoa o quê? Uma pessoa errada. Traiu por causa do quê? Por causa de dinheiro. Versículo de 9, ó. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma, e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então, mesmo Sansão, né, cabelo cortado, né, que podia, mesmo sem as coisas, sua visão, ele conseguiu matar mais pessoas de todo o quê? De toda a sua vida. Morreu o quê? Aqui foi mais de 3.000 pessoas do que morreu. Então Deus o quê? Deus deu a força a Sansão, ele morreu, mas também morreu todo mundo. Então Sansão, ele pediu para vingar os filisteus, né? Para que vingasse também um dos seus olhos que foram perdidos. Mas observe, nós podemos aqui também, não é isso? Sansão, ele teve que perder, né? Perdeu a força, não é isso? Ou perdeu a visão também, para poder pedir algo a Deus, tomar uma decisão. Você sabe isso? Nós também tentamos o quê? Matar a nossa carne. Porque Sansão, na grave consequência, ele pediu força. Deus até deu, não tome força. Matou todo mundo, mas ele esperou por algo grave acontecer na vida dele. Nós o que também temos que matar a nossa própria o quê? A nossa própria vontade, a nossa própria carne, e não esperar algo grave acontecer. Não, mas nós temos que matar enquanto há tempo. Não é chegar um momento, né? De repente a pessoa sai com mais viver mais. Não, mas Deus me usa pela última vez. Mesmo pessoa do pecado, mas me usa a última vez. Antes de morrer, me usa. Não, nós temos que pedir para ser usado agora. Matar nossa vontade, nossa carne, o quê? É agora. Porque tenho certeza, se nós matar a carne, quem vai habitar sobre nós? O Espírito. O Espírito vai habitar sobre nós e Deus vai estar o quê? Vai estar conosco. Mas no momento que nós não matar a carne, né, o Espírito se afasta, Deus se afasta. E nós ficamos na prática do pecado, porém, desagradando aqui a Deus, orando, clamando, e Deus o quê? Não ouvindo, não atendendo. Igreja, nós não podemos ser como quem? Como Sansão. Agora, nós temos o quê? Propósito e objetivo. E tenha certeza, o principal é salvar o quê? É salvar nossa casa, nossa família.
Observe que Noé, não é isso? Noé pregou por 120 anos sobre o dilúvio. O povo, né, naquela época nunca choveu. Nunca. O povo nem sabia que era chuva. E Noé pregando. Você entendeu o que eu tô falando, né? Porque infelizmente quando a pessoa está de certa idade, o povo já fala, né? Dá fralda na cabeça, não é isso? É isso. Aí de repente, o rapaz Noé deve estar com a cabeça fraca, nunca choveu, nunca vai chover, ainda um dilúvio, que a água vem para matar todo mundo. Isso deve ser coisa da idade de Noé. Mais uma coisa, entrou na água quem? Noé e sua família. Noé, pegando 120 anos, mas principalmente o que? Ele salvou a sua, o quê? A sua casa, a sua família. Na igreja, nós temos que ser como Noé, perseverar para salvar o quê? A nossa casa, a sua família. Entrar onde? Entrar na arca. O que é a arca? Entrar o quê? A salvação, a vida eterna. Para poder o quê? Ser livres do quê? Do sofrimento, o quê? Eterna, da tribulação, da angústia, do mal que vai vir, livrar nossa família da maior fome, da maior sede, que a Bíblia diz o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então vamos o quê? Perseverar. Mesmo que a pessoa não acredite, aí não sair, evangeliza, né? Tudo mais. Se quiser ouvir, ouça. Se quiser buscar Deus, que busque. Mas nós temos que perseverar muito mais do que para salvar nossa família também. A nossa casa. Que sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. Obrigado por essa manhã, pela tua presença, principalmente pela tua palavra. Pela por tudo perfeito que fala essa manhã no nosso coração. Agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Diga glória.